Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz e seu irmão João Rodrigues, mais uma vez aqui, trazendo a mensagem da graça do Cristo ressuscitado, tá bom? Como me apresentei para vocês, para meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que estão ouvindo essa mensagem, tá? Meu nome é João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça. Tá aí o meu canal no YouTube, é a expansão do Evangelho Cristo ressuscitado. Se você sentir no coração e quiser se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o seu like, faça o seu comentário e fique à vontade, tá bom? Aí tem mais de 40 mensagens para que juntos nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Então eu estou programando várias mensagens para falar a respeito de algo que muitas das vezes é muito questionado dentro da religião sobre o diabo, né? O que de fato mesmo quem é o diabo quando aparece na passagem bíblica ou nas passagens bíblicas. Então, só no Novo Pacto tem, na verdade, aparece isso só no Novo Pacto. A palavra diabo aparece no Novo Pacto 33 vezes, tá bom? E antes de entrar nesse assunto, a cada passagem bíblica que fala sobre esse adjetivo, eu vou estar explicando de fato quem é esse diabo, tá? Mostrar a luz da palavra do Criador para as pessoas que muitas das vezes não sabem o que é isso. Então, a palavra diabo, ela é um adjetivo, ela nunca foi um ser espiritual. Ela é um adjetivo. É algo que se opõe às coisas do Criador. Eu vou dar diversos exemplos aqui e depois, se você quiser confirmar essa verdade, você pode estar indo na internet e pesquisar o que significa a palavra diabo no grego, tá? Lá você vai descobrir que é um adjetivo no grego que significa acusador, caluniador ou ao contrário. E também esse adjetivo é indicado também para aqueles que têm as obras da carne, tá bom? Então, toda vez que a palavra de Deus falar sobre essa passagem bíblica que fala sobre o diabo, estará falando de adjetivo e não de ser espiritual. Então, preste muito bem atenção para juntos nós crescemos em graça e em conhecimento. Eu tenho certeza que será meio que complicado para aqueles que nunca ouviram essa mensagem, vai ficar na dúvida, porque há muito tempo você aprendeu com a religião que diabo é um ser espiritual. E nas escrituras nós vamos mostrar ao contrário do que fala a religião, tá bom? Então em Efésios, o capítulo de número 4, e versículo 27, olha o que diz. Eu vou ler um texto isolado, mas depois eu vou ler o texto e o contexto completo para entender que de fato o que fala em Efésios capítulo 4, versículo 27. Diz assim, o capítulo 4, versículo 27 de Efésios, olha o que diz a palavra. Não deis lugar ao diabo. Esse é o versículo chave que a religião prega e não explica o sobretexto, contexto, cultura, não explica para as pessoas. Eles pegam esse texto aqui de Efésios, capítulo 4 e versículo 27, e eles denominam como um ser espiritual. E aí eles montam seus sermões decorativos, manipuladores, para colocar medo nas pessoas. Mas agora há pouco eu expliquei o que significa diabo no grego, que é acusador ou caluniador. Também é tido como obras da carne. E nesse texto aqui de Efésios capítulo 4 e versículo 27, vai estar falando justamente das obras da carne, que são conhecidas. Então, quando nós lemos Efésios capítulo 4 e versículo 27, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele fala para os cristãos em Éfeso, ele diz, e não deis lugar ao diabo.
dá-se a entender que é o quê? Então, para se entender quem é esse diabo, eu preciso ler o contexto da palavra. Eu não posso aplicar uma ideologia num texto isolado, porque vai virar pretexto. E é por isso que hoje a religião, há muito tempo, vem enganando as pessoas, dizendo que existe um diabo, um ser espiritual. Mas depois, se você quiser confirmar com essa verdade, você pode estar lendo na sua residência, pega a sua Bíblia e abra, e examine Hebreus capítulo 2, versículo 14, que lá vai estar falando que o diabo já foi destruído. E se der tempo no decorrer dessa mensagem, nós vamos examinar esta verdade. Então, não deis lugar ao diabo. O que é que de fato a palavra de Deus está falando? E muitas das vezes a religião nos ataca e diz que nós, pregadores da graça, pregamos que não existe o diabo. E eu quero dizer aqui para você que nós não pregamos que não existe o diabo. Nós pregamos sim que o diabo existe. Porém, nós não pregamos da forma de como a religião prega. O diabo existe, como a palavra de Deus fala. Esse diabo, de como a palavra de Deus relata, esse nós mostramos para as pessoas que existe. Mas esse diabo mitológico, que é vermelho, que tem os olhos de fogo, que tem chifre, que tem rabo, que tem um tridente em suas mãos, e que arrasta e que mata as pessoas e que leva para o inferno, esse diabo, ele não existe. Isso é mitologia da religião. Esse diabo quem prega é a religião. E quando eu falo a religião, é todos aqueles que têm placas denominais, com CNPJ, onde tem templos feitos por mão de homem, que eles dizem que ali é a igreja. Mas a igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Então, esse diabo de chifre, de rabo, com tridente na mão, que é todo avermelhado, esse diabo, de fato, ele não existe. O diabo que existe é outro. A palavra de Deus fala que é outro, que não é um ser espiritual, e sim um adjetivo onde indica algo ao contrário às coisas de Deus. O opositor, acusador, caluniador. Então, quando nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, eles pegam esse texto, a religião, e montam seus sermões e tentam aplicar na mente daqueles que não têm conhecimento bíblico. Mas quando a gente vai para Efésios, o capítulo de número 17 em diante, a gente vai ler, a gente começa a perceber quem é esse diabo que está falando em Efésios capítulo 4, versículo 27. E por isso que nesse exato momento eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo, aí na sua residência, e vamos acompanhar o texto e vamos descobrir de que de fato o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta para aquele povo lá em Éfeso. Vamos lá? Em Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O versículo 18 fala: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela a ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Vamos se entender. Continuação do texto vai dizer assim, o versículo 19: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram às dissolações para com as videz cometerem toda a impureza. Para quem não sabe, impureza é obra da carne. Lá na frente a gente vai examinar em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Só precisa entender e frisar essa palavra impureza, que essas pessoas aqui estavam cometendo, o apóstolo Paulo dando conselho para os cristãos em Éfeso, a não voltarem a praticar, a não dar lugar para a carne, porque esse diabo aqui
é a carnalidade, é a obra da carne. Não praticar as coisas que eram ao contrário ao fruto do Espírito Santo, ao contrário das coisas do Criador. Por isso que eu estou lendo com calma, com clareza, para nós entendermos que diabo é esse que o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Éfeso. O versículo 20 do capítulo 4 de Efésios, ele vai continuar falando: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Então Paulo falou, em Cristo vocês aprenderam diferente, se é que vocês aprenderam, se é que vocês foram ensinados. Então o que acontece? O apóstolo Paulo já tinha pregado para esses cristãos em Efésios, receberam o evangelho da graça, estavam fazendo tudo direitinho, mas de repente eles queriam voltar a praticar as obras da carne, a impureza. Queriam se igualar àqueles que viviam sem Deus. É isso que você precisa entender. O versículo de número 22 vai dizer assim, que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A concupiscência também é uma obra da carne. A impureza é uma obra da carne. A concupiscência também é uma obra da carne. Vá grifando isso aí, notando essas palavras, que lá em Gálatas a gente vai explicar com mais clareza isso aqui. É só para você entender aonde que eu quero chegar, né? Então, o que é que o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Éfeso? Ele vai dizer, vou ler novamente, né? O versículo de número 22. Que quando ao tratar passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Que velho homem é esse? O velho homem, aquele que estava na lei de Moisés, figurativamente. Então despojai-vos, se desprendei-vos do velho homem, deixai-vos para trás aquele homem de pecado que seguiria a lei de Moisés. Deixar para trás, né? Despojai-vos disso aí. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesta palavra. Por isso que é bom sempre ler o texto e ler o contexto para saber de que diabo que está falando em Éfeso capítulo 4, versículo 27, que ele diz, não dei lugar ao diabo. Então vamos lá. O versículo 23 vai dizer assim, e vós renoveis no espírito, renovei-vos no espírito da vossa mente. Lembra que Romanos 12 fala que o culto é um culto racional? Renovai-vos em nossa mente. Para quê? Aí o versículo de número 24 faz assim, e vos revestis de um novo homem, uma nova criatura em espírito. Despojai-vos do velho homem, que é a lei de Moisés, e se revestir-vos de um novo homem, que é o novo pacto, a nova aliança, a graça de Cristo Jesus. Que maravilha! E vos revestir-vos de um novo homem, que, segundo Deus, é crido em verdadeira justiça e santidade. O versículo 25 fala assim, por isso, deixai a mentira. A mentira também é uma obra da carne, ou seja, deixai-vos a obra da carne. Deixai-vos a mentira, que é uma obra da carne. Vou já interagir melhor com você lá na frente. Por isso que todo texto tem de ter o seu contexto e obedecer a cultura cultural da época. O apóstolo Paulo aqui está falando para os cristãos deixar para trás o velho homem, ou seja, deixar para trás o opositor, o acusador, deixar para trás a carnalidade, deixar para trás as obras da carne, que ela se opõe, ela luta contra o Espírito. Então ele fala no versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade. A verdade já é fruto do Espírito Santo, já não é obra da carne. Então, Paulo está aconselhando aos cristãos ali deixarem a mentira e falar a verdade,
cada um com o seu próximo. Por que nós temos sempre de falar a verdade com o próximo? Por uma razão. Porque diz assim na continuação do texto: porque somos membros uns dos outros. Então, quando você que está vendo essa mensagem, mente para o próximo, automaticamente você não está sendo verdadeiro com um membro do corpo. Não está sendo verdadeiro com o corpo de Cristo que somos nós. Por isso, deixai-vos para trás a mentira e falai-vos a verdade uns aos outros, independentemente de quem quer que seja. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. O valor nosso é idêntico para Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém na graça. A verdade, ela está superior à mentira. A verdade sempre vai falar mais alto. Então, da verdade sempre vai estar lutando contra a verdade e a verdade contra a mentira. Então, o que é aí que você vai começar já a entender que diabo é esse de Efésios, capítulo de número 4, versículo 27, que ele fala: não deis lugar ao diabo. Será que é um ser espiritual ou é um adjetivo voltado para a carne do homem? Será que o apóstolo Paulo está falando de quê aqui? De um ser espiritual? Ou ele está falando aqui da mentira? Ou ele está falando aqui da impureza? Ou ele está falando aqui da ignorância, né? Será de que ele está falando aqui? Ele está falando das obras da carne, que é opositora, né? Que luta contra o fruto do Espírito. Olha o que vai continuar a dizer no texto lá, no versículo 26. Irai. Lembra também e note essa palavra, que ira, ela é uma obra da carne. Que carne, aqui nesse contexto, capítulo 4 e versículo 27, é o diabo que as escrituras estão falando. Aquilo que é o contrário de tudo aquilo que é bom do que se refere a Deus. Não está falando de um ser espiritual. Então o versículo 26 diz assim: irei-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí entra o versículo-chave, aonde que muitas pessoas não conseguem entender. Aí ele fala: e não deis lugar ao diabo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? E não deis lugar à carne, à carnalidade. Não deis lugar à impureza. Não deis lugar à ira. Não deis lugar à mentira. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E não é de um ser espiritual, como a religião prega. E como eu estou fazendo uma maratona de live, quase todos os dias eu vou estar falando toda a passagem bíblica que está falando sobre o diabo no novo pacto, eu vou estar explicando para você. Uma das primeiras mensagens que eu estou falando aqui sobre o diabo, estou provando para você aqui que Paulo está falando das obras da carne e não é de um ser espiritual, como a religião prega. Então não dê lugar à carne. Efésios capítulo de número 4, versículo 27, no original era para estar escrito assim: não dê lugar à carne. Mas infelizmente quem traduziu a Bíblia para o português foi um padre, João Ferreira de Almeida, que não tem compromisso com a palavra de Deus. E trocou o significado da palavra para segurar essa mitologia e mentir para muitas e muitas pessoas que até hoje, até a religião evangélica copia a igreja mãe, a mãe das meretrizes. Né? Vamos lá. Então, olha o que diz o versículo 28. Aquele que furtava, furto é uma obra da carne. Estou te provando aqui que fala das obras da carne. Não dê lugar à carnalidade. É isso que o texto está falando. Aquele que furtava, não furte mais. Mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. Que conselho que Paulo fala, né? Aí o versículo 29 diz assim: não saia de vossas bocas nenhuma palavra torpe. A palavra torpe
também é uma obra da carne. E o que significa essa palavra torpe, irmão João Rodrigues? No grego, esta palavra aqui, torpe, significa palavras nojenta, que para nós hoje, se fosse no Brasil, poderiam ser citadas como palavrões ou palavra de baixo escalão. Então, isso aqui, a palavra torpe, é uma obra da carne. Não dê lugar à obra da carne. Não dê lugar à carne, à carnalidade. Não dê lugar à mentira. Não dê lugar à impureza. Não dê lugar à ira. Não dê lugar à palavra torpe. Tá? Não dê lugar ao furto. Ou seja, não se prenda a isso. Não volte ao velho homem, a praticar os rudimentos do velho homem. Você agora é uma nova criatura. Você é um novo homem, em espírito e em verdade. Aí na continuação do texto, vai estar falando assim, né? Versículo 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para proveito e edificação, para que de grato aos que ouvem. Então nós, pregadores da graça, que saia da nossa boca só palavras agradáveis, palavras boas que edificam, que traz santificação através do Evangelho da Graça. O versículo 30 diz assim: e não entristeçai-vos o Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo, né? Não entristeçai-vos. Então, quando você pratica as obras da carne, quando nós damos lugar à carnalidade, quando nós damos lugar ao diabo, que é um adjetivo, que é o acusador, adversário, opositor do fruto do Espírito Santo, a gente entristece o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo em nossas vidas? Ele vai falar no versículo 30 de Efésios capítulo 4. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Selado através do Espírito Santo. O versículo 31 diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam retiradas dentre vós. Tudo isso aqui que eu acabei de citar em Efésios capítulo 4, versículo 31, tudo aqui é obra da carne. Então é esse tipo de diabo que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo, ele está falando isso. Não dê lugar à ira, não dê lugar à impureza, não dê lugar à malícia, né? Enfim, não dê lugar à carnalidade. É isso que Paulo está falando aqui. Trata das obras da carne, da carnalidade humana, mal, perversa que tem no homem. É por isso que as escrituras falam que a carne ela não se converte. Por isso que as escrituras falam que a carne não herda o reino de Deus. É por isso que as escrituras também falam que a carne vai voltar para o pó, porque é do pó, e o espírito volta para Deus, porque é de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 27, está essa verdade lá. Vamos lá? O versículo 32 de Efésios capítulo 4 vai dizer a continuação da meditação desse exato momento. Antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, benignos, né, que faz o bem, misericordiosos, perdoando uns aos outros, né, com amor. Também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus perdoou em Cristo, que nós perdoamos também uns aos outros em amor. Que isso é o fruto do Espírito Santo. Aí talvez a sua mente ainda não clareou sobre esse assunto. Talvez você a religião está achando que esse texto aqui, Efésios capítulo 4, versículo 27, está falando de um ser espiritual. E não é de um ser espiritual. Esse diabo aqui é a carne, é a obra da carne, que luta contra o Espírito, que milita contra o Espírito. E aonde está escrito isso, meu irmão João? Vamos para as Escrituras Sagradas, em Gálatas, capítulo de número 5. Vamos lá? Vou provar para você, para poder estar encerrando esta palavra
maravilhosa. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Vamos lá. Olha o que diz. Acompanhe comigo aí na Bíblia em sua residência. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Lembra que eu disse lá no outro texto, de Efésios 4, versículo 17 em diante, que fala sobre a concupiscência, que eu disse que é uma obra da carne? Eu acho que você está lembrando. Vamos dar continuidade. Aí diz assim o versículo 17 de Gálatas capítulo 5. Porque a carne cobiça contra o espírito, né? Porque a carne cobiça contra o espírito. Então, lembra que eu falei que a carne é adversária, que luta contra o espírito? A carne do homem, que é o diabo, o adjetivo diabo, luta contra o Espírito Santo. Está com letra maiúscula. Olha o que vai continuar dizendo. E o Espírito contra a carne. Então, o Espírito, que produz fruto do Espírito Santo, luta contra a carne que produz obras da carne. Que quando eu começar a falar quais são as obras da carne, você vai se deparar com as verdades que estão nas Escrituras. Vai entender que em Efésios, o capítulo 4, versículo 27, está falando da carne do homem. Não dê lugar ao diabo, está dizendo, não dê lugar à carne, não dê lugar à carnalidade, não pratique as obras da carne. Você agora é um novo homem, não é mais um velho homem. É isso que a palavra do Criador está falando. E aqui é a palavra, não é invenção humana. Eu não tenho interesse aqui nenhum de te enganar, de te manipular, até porque eu não cobro R$1 para poder vir aqui te falar essas verdades. A minha missão é anunciar o que está escrito na palavra, e o Espírito Santo é que vai te convencer. Caso não convença, que fique a critério do Espírito Santo. A única missão aqui de eu, como pregador da graça, é te mostrar as verdades que estão nas Escrituras, a qual a religião não te mostra. Não te mostra. E quando mostra, é de uma forma totalmente ao contrário do que diz a palavra. Então, no versículo 17 de Gálatas 5, vai dizer, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, se opor. Carne fica de um lado, o espírito do outro. O espírito de um lado e a carne do outro ficam lutando. Um se opõe, não combina. Carne com fruto do Espírito Santo não combina. É por isso que nós pregadores da graça, mesmo pregando a graça, precisamos entender uma grande verdade, que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar na carne, ele vai colher. Tem pregadores da graça que prega que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode fazer um monte de coisa, porque o Espírito já foi salvo. De fato, o nosso Espírito já foi eleito antes da fundação do mundo. Mas de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar na carne, independentemente que você esteja na religião ou na graça, há de colher. E tem de colher e bem colhido. Quem planta na carne, colhe corrupção. E quem planta no Espírito, colhe a vida eterna. Né? Infelizmente, ninguém engana Deus. Deus conhece todas as coisas. Não é o fato de nós estarmos na graça que a gente vai usar essa graça para libertinagem. Graça é liberdade, não é libertinagem. Então tem pessoas que confundem essas coisas. Ah, porque eu estou na graça, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer... Sim, você pode sim. Pode fazer o que você quiser. Pode plantar o que você quiser. Porém, entenda, se plantou, vai colher. Plantou as obras da carne, vai colher as obras da carne. Plantou o fruto do Espírito, vai colher fruto do Espírito. De Deus não se zomba. E isso está na própria carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, tá bom? Fique atento, tá? Pegue aí a dica aí. Na continuação do texto, vai dizer assim, no versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, olha que palavra, não estáis debaixo da lei.
é aquilo que eu te falei, não é mais o velho homem, não está mais nos rudimentos da lei. Por quê? Porque agora nós somos guiados pelo Espírito. E quem está no Espírito não vai estar debaixo da lei, não está debaixo de condenação. Não tem lei para nós que estamos na graça. Por quê? Porque agora somos guiados pelo Espírito Santo e não mais por lei de Moisés e nem por segmento de homem. O versículo 19 vai falar dessas obras da carne que são conhecidas, que é a mesma de Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 32. Então aquele diabo lá, que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 27, aquele diabo lá é a obra da carne. Não deixe lugar à carne. É isso que o escritor está falando. O apóstolo Paulo escreve no original, mas João Ferreira de Almeida, o padre, trocou o significado da palavra. Mas o certo lá era para dizer obra da carne, mas trocou o significado. E quem não estuda as escrituras pensa que existe um diabo, um ser espiritual. E mal eles sabem que diabo é um adjetivo, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Então diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, porque as obras da carne são conhecidas. Vamos descobrir quem é as obras da carne? Vamos lá. As obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas não herdarão o reino de Deus. É forte essa palavra, né? Então, a religião fala que quando essas pessoas praticam as obras da carne, que é um ser espiritual, né? Que é a pombagira, que entra na mulher, para a mulher se prostituir, para o adulterar. E eu procurando nas escrituras sagradas não encontrei pombagira na Bíblia, não encontrei Maria Padilha, não encontrei Maria Mulamba, não encontrei Zé Pilinta, trancar rua, essas coisas aí que esses pastores inventam aí. Eu não vejo na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia, aqui como obras da carne. E obra da carne, como ela luta contra o Espírito, então se torna opositor. Ao contrário, adversário. É isso. Então, quando o apóstolo Paulo em Efésios fala, capítulo 4, versículo 27, ele está falando, não deis lugar à carne. Não dê lugar à carnalidade, que é conhecida, que luta contra o Espírito Santo. É isso que as Escrituras estão falando. É isso que a palavra do Criador fala e não filosofias humanas. Então, as obras da carne é conhecida. É o quê? É prostituição, é impureza, é lascívia, idolatria, bebedice, glutonaria. Enfim, vai falando. Tem outras obras más que o homem precisa examinar para fugir disso aí. E procurar viver em espírito, como Cristo nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. Versículo de número 22, para estar encerrando, diz assim, e o fruto do Espírito? Lembra que eu falei que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito? Olha a diferença do que é o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo de número 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí o versículo 23, ele dá uma pancada. Contra essas coisas, não há lei. Tá bom, meus amados irmãos? Então, eu expliquei para você que esse diabo de Efésios, capítulo 4, versículo 27, não é um ser espiritual. É adjetivo, indicando o lado carnal do homem, tá bom? Na próxima mensagem, estarei falando de outra passagem que cita, quando toda passagem que citar na Bíblia a palavra diabo, a gente vai lá, eu vou explicar para você, à luz da palavra de Deus, que se trata da carnalidade do homem e não de um ser espiritual. Tá bom, meus amados irmãos? Desde já, fica um abraço aqui do seu irmão João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça. Se você sentiu no coração e quiser se inscrever no meu canal no YouTube, fique à vontade, se inscreva, dá o seu like, ative o sininho, para assim que tiver novas mensagens no canal no YouTube, o YouTube comunique a você, tá bom? Graça e paz e até a próxima mensagem.